Meu nome é Gregório Félix. Sou arqueólogo e pesquisador paranormal. Depois de anos de busca, finalmente encontrei a antiga mansão Humboldt e, dentro dela, o lendário Grimório da Família, com as mais incríveis histórias, e em uma delas está o conhecimento que busco por todos esses anos. Mas ao abri-lo, correntes saltaram de dentro dele, me prendendo e me ligando ao livro de uma forma sobrenatural. Depois de muito tentar fugir, finalmente entendi. Nem a tempestade, nem a noite terminavam. Não enquanto eu não lesse todas as histórias do velho livro. Eu sou prisioneiro não só do livro, mas da noite também. Eu sou Gregório Félix, e essas são as histórias da Noite Sem Fim. Às vezes o caminho mais curto pode se transformar no mais longo. Às vezes um simples atalho pode mudar tudo. E naquela noite, Eduardo descobriu isso da forma mais sombria possível. Eduardo dirigia sozinho por uma estrada quase deserta. Voltava de uma longa viagem de negócios, exausto, com os olhos pesados e os músculos implorando por descanso. O céu estava coberto por nuvens espessas, que escondiam qualquer sinal de lua ou estrelas. Era como se o próprio firmamento tivesse sido apagado. A névoa rastejava pelo asfalto em ondas densas, lembrando mãos pálidas tentando agarrar os pneus a cada curva. O rádio sussurrava estática, ora uma interferência baixa, ora um estalo repentino, como se alguém tentasse falar através de frequências mortas. Os faróis iluminavam apenas alguns metros adiante, e a escuridão além deles parecia um oceano profundo. Eduardo suspirou, mantendo firme o volante. Tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer o cansaço que o consumia. Foi nesse estranho momento que o GPS apitou. Um novo trajeto surgiu na tela. Um atalho, uma estrada rural que cortava a floresta e prometia economizar 30 minutos de viagem. Eduardo hesitou, olhou para o relógio e virou o volante. A nova estrada era estreita, de terra batida, e parecia engolida pela mata. Tudo estava ficando tão estranho que Eduardo desceu para ver por onde estava indo. No início, não parecia má ideia, mas conforme avançava, algo mudava na atmosfera. O ar parecia mais denso, a floresta se fechava como uma jaula, e os galhos retorcidos se inclinavam sobre a estrada formando um arco sombrio. Os troncos secos lembravam ossos antigos, e os faróis refletiam nas cascas rugosas como se fossem cicatrizes abertas. O rádio continuava emitindo chiados. O silêncio entre um estalo e outro era sufocante, pesado, como se a floresta estivesse observando cada movimento. Eduardo começou a se sentir observado. O coração acelerou, e ele tentou se convencer de que era apenas a exaustão. Foi nesse silêncio profundo que o viu. Um homem parado no meio da estrada, como se surgisse do nada, alto, magro, idoso, a pele pálida demais sob os faróis, os ombros arqueados, o rosto sem emoções, quase como se fosse alguém de outra época. Eduardo, sem entender, reduziu a velocidade como se tomado por uma vontade que não a sua. Abaixou o vidro e perguntou se precisava de carona. O homem virou o rosto lentamente, e os olhos fundos carregavam um vazio perturbador. O rosto parecia uma máscara sem emoção. O estranho abriu a boca e respondeu numa voz arrastada. "Aonde você quer ir?" A pergunta soou como um eco na alma de Eduardo. Mas, por alguma razão inexplicável, destravou a porta e deixou o velho entrar. O ar no carro ficou mais pesado, mais frio, como se o ambiente rejeitasse a presença do passageiro. Eduardo mantinha os olhos na estrada, mas as sombras escondiam parte do rosto do velho. E o que se via parecia errado, como se o rosto estivesse tentando esconder algo impossível. O silêncio foi quebrado quando uma mão esquelética pousou sobre seu ombro, e a voz arrastada sussurrou: "Muitos se perdem por aqui, não por falta de caminho, mas por não saberem aonde querem chegar." Eduardo gelou. Olhou o celular, sem sinal. O rádio havia morrido, e a estrada parecia se estender infinitamente. Após um tempo,
que parecia eterno surgiu uma encruzilhada. Duas estradas cobertas de mato e escuridão. Em dúvida, Eduardo desceu do carro para ver melhor e se afastar um pouco do estranho em seu carro. Eduardo parou ao lado do carro e olhou disfarçadamente para o passageiro. O rosto dele estava diferente, mais pálido, mais velho, mais distorcido, como se ele estivesse envelhecendo a cada minuto que passava. O estranho desceu do carro. Estava assustador, como se tivesse passado 100 anos desde que entrou no carro, e disse em uma voz rouca e grave: "Aqui nessa passagem, muitos se perderam, não por não saberem para onde ir, mas por não saberem mais o caminho de volta." Eduardo, tomado pelo medo, acelerou desesperado, deixando o estranho na encruzilhada. Não olhou para trás, mas sentia que aquela criatura, seja o que fosse, viria atrás dele, com seus passos lentos e arrastados. Depois de rodar bastante e quase sem combustível, Eduardo avistou uma luz. Um posto de gasolina velho e isolado. Estacionou, mas logo percebeu que o lugar estava abandonado. As bombas estavam enferrujadas, o prédio de madeira quase caindo, o chão coberto de jornais amarelados. Eduardo pegou um deles. A manchete dizia: "Dono de posto desaparece durante estranha tempestade." A data era 1986. Ele olhou para as bombas. Todas traziam a mesma plaquinha: sem gasolina. Então ouviu passos lentos e arrastados vindo da estrada. Era o estranho, aproximando-se devagar, como se nunca tivesse ficado para trás. Mas agora estava mudado, transformado em algo que não era mais humano. Eduardo correu para a loja de conveniência, empurrou a porta. Lá dentro as prateleiras estavam cobertas de poeira, a mobília quebrada, e sobre o balcão havia outra plaquinha, que dizia: sem saída. Ele se virou e congelou. O estranho estava ao seu lado, no reflexo no vidro da loja que mostrava algo deformado. Uma aberração. A voz que ecoou não era deste mundo. "Então me diga, Eduardo, aonde você quer ir?" A mão gelada pousou sobre seu ombro. Eduardo gritou, e um trovão explodiu no céu. A tempestade começou. Forte. Relâmpagos iluminavam o velho posto de gasolina, revelando que aquele lugar esquecido estava no limite de nossa realidade. Um lugar entre nosso mundo e outro mundo. No chão, o jornal agora mostrava a foto. O posto atingido por um raio e a manchete brilhava como se fosse viva, exibindo uma nova notícia. Enigma na tempestade, dono de posto e jovem desconhecido desaparecem durante tempestade misteriosa. Um relâmpago cortou o céu. Um trovão ecoou, e foi o último som daquela noite. Às vezes os atalhos da vida parecem fáceis, prometem economia de tempo e esforço, mas nem sempre levam aonde esperamos. E o maior perigo não é se perder no caminho, é não saber quando é hora de voltar de certos caminhos.